Mércia, Jéssica, sejam bem-vindas. Pastor, Alexandre, vocês estão me ouvindo? Vão me dizendo aí se o áudio tá bom. Paz, pastor. Tá bom o áudio? Jordackson, meu filho. Oh, pastor Jackson, que coisa boa, o senhor aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Manda aí um joinha dizendo, eita, que bom. A Luísa já entrou, eu já vou convidar. Paz, povo. Começando. Olá, Olá, paz, querida. rapaz. Vocês Tá estão tudo vendo bem por aí? direitinho? Tô ouvindo. E Tudo vocês? bem. Gente, vocês estão ouvindo a Luísa direitinho? Vai dando um joinha se vocês estão ouvindo direitinho. Vão, ó, pega o aviãozinho, esse aviãozinho que tem aí do lado, vão convidando outras pessoas para entrarem nessa live com a gente. Na noite de hoje vai ser uma bênção. Amém. Olá, rapaz. Tem gente falando aí. Raíssa, tudo bem? Então Tava tá bom tentando o áudio, colocar meus né? fones aqui, mas não tá conectando. O áudio tá bom? Tá bom. Pra mim tá bom. Tá bom. Quem tá aí, tá bom? Pastor, tá bom? Quero honrar o meu pastor tá nessa live, a esposa dele, Patrícia. Rapaz, Alexandre e Patrícia, né? Isso, pastor Alexandre. Pastor, parabéns. A paz do Senhor. Muito obrigada pelo convite, viu? Me senti muito honrada, e principalmente por causa desse tema, né? Tão relevante nos dias de hoje, né? Então, muito obrigada. Eu sei que passou algumas pessoas maravilhosas por aqui, né? João Gabriel, não sei se Sônia já passou, mas eu vi que Tayana também já passou. Então, Foi. assim, são pessoas, são amigos meus, colegas meus, e eles são maravilhosos, né? Firmes na palavra, eles têm um testemunho ainda jovens, né? Maravilhoso com o Senhor. Então, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu quem agradeço você ter aceito o convite. Então, pra gente é uma honra estar com a filha do apóstolo Gu É. tá aqui com a gente para trazer mais. Porque quem tem uma vida realmente cristã, um jovem que tem uma vida cristã e tem testemunho para dar, essa pessoa é você. Também assim entrou e a gente precisa hoje conversar sobre algumas coisas eu te mandei um pouquinho antes Sim. sobre alguns aspectos, porque nos tempos de hoje, não por conta da pandemia, mas por conta do tempo, desse tempo de Uhum. tecnologia, desse tempo, muitos jovens que usam a palavra jovem cristão, eles ainda não entendem qual o papel do cristão dentro da sociedade, Uhum. qual o comportamento desse jovem para que alguém olhe para ele e diga realmente esse é um jovem cristão. Então eu gostaria de estar conversando com você um pouquinho sobre isso, né? A gente fez um roteiro um pouquinho antes, só para a gente não esquecer algumas coisas que são importantes e fundamentais. E uma das coisas é o jovem ele entender quais são os desafios que nesse mundo tão moderno, de tanta tecnologia, né? Quais são os desafios dele dentro da sociedade hoje? Muito interessante essa pergunta. Eu vou até falar sobre um livro que eu estava lendo, né? Eu li com a minha família durante a quarentena. Assim que a gente começou, eu estou passando a quarentena, eu sou casada, né? Mas eu e meu marido estamos passando a quarentena num sítio que meus pais moram, né? Então, quando começou tudo isso, a gente veio para cá e a gente começou a ler um livro que é o novo lançamento de Rick Renner, né? Que já não é novo, porque ele já lançou outro livro depois desse. Esse eu não para de escrever e aí a editora também não para de publicar, graças a Deus. Mas é como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco, né? E ele fala muito sobre você ser cristão hoje, né? E como você se manter no lugar, manter a sua cabeça no lugar, no meio de tantas informações e tantas vozes. Realmente, nós escutamos muitas vozes, né? Existem vozes em todos os lugares, na mídia, na televisão, na igreja, dentro da família, né? Existem vozes em todos os lugares.
e nós precisamos identificar qual é a voz de Deus, qual é a voz do Espírito Santo, para não sermos perdidos no meio dessa confusão. E Amém. interessante que no livro, nesse livro, Como Manter a Cabeça no Lugar nesse Mundo Louco, eu acho que provavelmente é a última vez que eu vou repetir esse título, porque é muito grande, mas nesse livro, a gente vê que a questão de doutrinas enganadoras não é novidade para os tempos de hoje, né? Ter distorção na doutrina, né? Os espíritos tentando enganar a quem está na igreja, tentando mudar, distorcer o que é realmente a verdade. Olha, isso aqui é verdade, mas nem tanto, né? Começar a puxar um pouquinho para distorcer algumas coisas, né? O mundo dizendo que é amor, né? Tem tanta coisa acontecendo e nós precisamos manter a nossa cabeça no lugar. Isso não é algo de hoje, isso não é algo de agora. Os discípulos no primeiro século da igreja, né? Logo no início dos primeiros séculos, eles vivenciaram isso. E o diabo vai continuar jogando nessas armas, né? Então, hoje a gente tem a questão da tecnologia, né? É uma ferramenta maravilhosa para a propagação do evangelho, também para empreendedores, né? Para vender Isso. suas coisas, né? Sei lá, quem é empreendedor sabe o que vende. Mas a internet também pode ser uma arma muito perigosa se a gente não souber usar. E eu não falo não só apenas como coisas assim, como tão explícitas, sabe? A gente sabe, vamos botar no modo geral, que pornografia não é uma coisa que a gente deve ver, a gente sabe, a gente sabe muita coisa do que não devemos fazer, né? Mas existe algo muito sutil que é a pregação da palavra, a doutrina da palavra, que ficou muito fácil pregar na internet, graças a Deus por isso, mas a gente tem que avaliar se aquilo realmente está compatível com o que a Bíblia fala, né? Por quê? O que é que a Isso. gente está vivenciando hoje? A palavra está sendo propagada tão fácil, né? Tão rápida, o evangelho está sendo propagado tão fácil que às vezes a gente acha que porque a gente escutou um vídeo que fala sobre 5 minutos sobre fé, que a gente conhece tudo sobre fé agora, né? E Verdade. aí, a gente tá achando que a gente conhece sobre fé, e aí vai tentar aplicar aquilo que a gente ouviu num vídeo de 5 minutos, né? E não dá certo. Por que não dá certo? Né? Por que isso não funciona? Ah, não, mas por que isso não funciona comigo? A gente não tem convicção naquilo que a palavra fala, né? A gente não tem convicção do que Deus fala, a gente fica sendo levado por todo o vento de doutrina que passa, e aí a gente quer que as coisas cooperem para o nosso bem, quando a gente não tem convicção do que a palavra fala. Né? Então, assim, Isso. uma coisa que nós precisamos ter cuidado nos dias de hoje é, claro, com tentação, né? Com tudo isso que a palavra fala, né? A questão da tentação na internet mesmo. Mas, assim, o cuidado é com as raposinhas também, sabe? Que começa a querer levar a gente a todo ventre de doutrina. Então, tomar cuidado com aquilo que a gente escuta na internet. E no cuidado Amém. de a gente não achar que a gente é mestre naquilo que a gente ouviu na internet só porque a gente ouviu uma ministração de 5 minutos no IGTV de alguém. Entendeu? Então, assim, Verdade. não é? Porque, assim, ficou muito fácil a gente escutar a palavra, não é verdade? A gente vai Isso. no Instagram de qualquer ministro hoje em dia, qualquer pessoa, a gente pode escutar uma palavra e às vezes a palavra é boa. Mas assim, não é aqueles 5 minutos que vai manter a gente no dia da tribulação. Né? Não é porque a gente escutou uma palavra assim rápida que vai manter a gente no dia da tribulação, não. Né? A gente tem que ser firme. O que é que realmente a palavra fala sobre aquilo? Então, assim, a questão da tecnologia hoje é um assunto a tomar cuidado, né? Então, essa Verdade. seria a minha resposta para você. Então, e a gente quando fala em tecnologia e a gente vê, né, que realmente a gente teve um pastor antes do nosso pastor atual que ele sempre nos orientava a não, antes de ouvir outros ministros, escute os ministros da casa, por Muito conta bom. da, do que é pregado, do que então
para você ter uma maturidade de quando você ouvir algo que está fora da palavra, que não é o que a gente acredita, né? A gente pode até ouvir tudo, mas a gente pode ouvir tudo quando a gente já tem uma certa maturidade para estar ouvindo determinados, porque está muito fácil, tem esses, o que você falou foi muito interessante. Tem uma galera de ministros assim que são top, né? Tem Sim. muitos seguidores, mas no meio daquelas pregações, muitas vezes tem uma coisa que está fora da palavra. E é nisso que às vezes a pessoa se perde. E aí, E às dentro vezes por disso, a a gente gente tem que ver, confiar, e às vezes por a gente confiar no confiar ministro, tão né? piamente naquilo que ele fala, né? Ah, porque ele posta coisas legais, porque ele faz isso e faz aquilo, e a gente confia de todo o coração que aquilo é verdade e não vai conferir se aquilo está na Bíblia mesmo, né? A gente Isso não mesmo. compara, porque alguém, tem muitos seguidores, ele quando ele canta, as pessoas dá vontade de chorar, eu sinto um arrepio, Isso. né? Mas assim, a gente não vive por aquilo que a gente sente, né? Começa por aí. A gente Isso. não vive por aquilo que a gente sente. Então, a gente tem que escutar, ponderar e, peraí, meditar naquilo. Realmente, isso faz sentido com o que a Bíblia está falando? Né? E escutar, não só porque tem Isso. muitos seguidores, não só porque tem, né, é um ministro grande, né, assim, na internet, e a gente tem que escutar e ver realmente aquilo, isso faz sentido. Não, isso aqui que ele falou, ele pode ser até bom nesse outro assunto, mas esse aqui não vai muito com o que a Bíblia está falando, não. É tomar cuidado mesmo. O pastor falou, comentou algo aqui agora que é bem interessante. A quantidade de seguidores quer dizer que ele tá top para as pessoas, mas muitas vezes para Deus ele não tá top não, viu? Uhum. A quantidade de seguidores não define que ele tá pregando um evangelho genuíno, não. Tá dizendo que Exatamente. ele tá pregando um evangelho que agrada um grande público, mas vai lá saber se esse evangelho tá agradando a Deus, né? E olha, por E incrível que a... pareça, esse livro de Rick Renner que eu falei, né? Vou falar só mais uma vez porque a gente chegou gente nova. Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Gente, ele fala muito sobre tecnologia e sobre você querer ser um pregador da palavra para atrair multidões. E aí você começa a colocar água dentro da sua pregação, né? A diluir a sua pregação para agradar todo mundo. E aí você começa a selecionar o que você vai falar, né? Selecionar a palavra que você vai falar. Você começa a querer falar apenas aquilo que vai atrair pessoas para você. Atrair pessoas para seguir você, para curtir. E ele fala literalmente esses termos, sabe? Fala sobre ministros na internet, sobre você querer ter muitos seguidores. Então, assim, é um livro muito interessante e eu indico para ler, porque a gente, nesse mundo de hoje, a gente precisa nos blindar quanto a essas situações. Amém, amém. E aí eu te pergunto, como jovem cristão ele pode fazer a diferença nos dias de hoje? Eu sendo um cristão, de que forma eu posso fazer a diferença, já que tem tanta coisa atrativa? Outro dia alguém falou sobre é, as coisas que acabam roubando o nosso tempo com Deus, né? Então, assim, são até coisas que não é errado, não é pecado, mas acaba roubando o nosso tempo com Deus. E nesse tempo de tecnologia, você fazer a diferença de uma Uhum. forma que eu seja um cristão exemplar, não de uma forma que eu vá agradar as pessoas só para ser o cristão da hora, o jovem cristão da hora, mas um cristão realmente genuíno, vivendo o evangelho de forma genuína. Olha só, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa começar a entender em relação a isso é que ah, o cristão não é apenas aquele, um cristão que anda no Espírito, um cristão cheio do poder de Deus, cheio do fogo, né, revestido de autoridade pelo Espírito Santo, glória a Deus. Ele não é Amém. apenas aquela pessoa que ministra na igreja. Ou Isso. não é aquela pessoa que tem os 5 dons ministeriais operando na vida dele. Né? Uma coisa que a gente precisa entender é separar, né, a vida os 5 dons, né, de uma vida de viver o cristianismo. Claro, uma pessoa um cristão, né, vai querer servir na igreja, um cristão vai querer ajudar nos departamentos da igreja, vai querer fazer o bem, né? Isso tudo faz parte, mas não é porque você não precisa ser chamado nos 5 dons ministeriais para você operar no amor, você ser um cristão, sabe, que realmente é um cristão.
né? Então, assim, um jovem que ele vive a palavra, que ele anda em amor e que ele tem um trabalho no secular, ou que ele estuda, né? Que um engenheiro, ou um vendedor, ou sei lá, qualquer que seja a sua profissão. Você não precisa ser chamado nos cinco dons ministeriais para ser um cristão de verdade. Às vezes a gente confunde isso, né? Às vezes a gente pensa que a gente precisa estar no púlpito ou estar pregando para isso demonstrar que nós somos cristãos de verdade. E isso não é uma verdade. Nós podemos ser cristãos em qualquer lugar que nós estivermos, né? A gente pode ser cristão no nosso trabalho, na faculdade. E um cristão que faz a diferença é um cristão que ele anda em amor, né? Um jovem cristão, para fazer a diferença, precisa andar em amor. E isso é uma coisa que é inegável. Estava falando até em outra live, outro dia, que a gente pode tirar várias lições das histórias bíblicas, né? Se você for... A Bíblia tem várias histórias, várias situações diferentes, vários personagens diferentes. E a gente pode tirar várias lições. A gente pode tirar lições de perseverança, a gente pode tirar lições de fé, de esperança, né? A gente pode tirar várias lições de várias histórias que tem na Bíblia, mas uma coisa que está em todas as histórias bíblicas é o amor. O amor de Deus, a gente pode ver em todas as situações, em todas as histórias. E aí a gente vê que a importância disso. E a gente não, o amor não é que Deus tenha amor, ele é o próprio amor, né? E a Bíblia fala que esse amor foi derramado no nosso coração, né? E ele foi derramado no nosso coração. Não é que a gente tenha um pouco de amor, ele foi derramado, né? Então, o próprio amor está conosco. Nós não podemos dissociar o amor de Deus. E se nós somos... Uma coisa interessante que eu posso falar aqui é sobre identidade. A gente vê que o mundo ele tem muito... Como eu posso dizer? Está em crise de identidade, né? A gente vê muitos jovens por aí, né? Que estão em crise de identidade. Não sabem quem são. E estão a todo custo tateando, procurando, né? Descobrir quem eles são. Mas a gente pode ver pela palavra que não tem como a gente descobrir quem nós somos se não for na palavra de Deus. E eu queria ler, eu não estava nem programada para falar isso, mas lá em Gênesis, eu vou abrir aqui rapidinho. Lá em Gênesis 1, na verdade, acho que eu vou para Gênesis 2. Vou abrir aqui Gênesis 2, no 20. Só um momentinho que eu estou improvisando aqui. Aqui, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E em Gênesis 1, no versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, e aí a gente sabe, né? Deus deu autoridade para o homem aqui. E aí no 27 fala: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A gente vê hoje que tem muita gente com crise de identidade, né? Não sabe para onde correr, não sabe quem é. Mas a gente não pode separar o homem de Deus, né? Quanto mais distantes o homem estiver, quanto mais distante o homem estiver de Deus, menos ele vai entender dele mesmo, porque Deus soprou dele mesmo, né? Nós somos diferentes de qualquer criatura que ele criou, né? Deus criou o animal, criou as aves do céu, ele criou os peixes do mar, ele criou os mamíferos, né? Na Bíblia fala tudo isso, depois ele deu a autoridade do homem sobre eles. Mas aí depois do pó da terra ele formou o homem, e aí quando ele formou o homem, ele soprou. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? A gente acabou de ler isso. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, assim, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, quanto mais distantes a gente tiver de Deus, menos nós vamos nos entender, né? E aí a gente vê a bagunça que o mundo tá aí, o mundo dizendo, né, que um monte de vozes falando, como a gente estava falando no início. E
Aí fica todo mundo confuso, sem entender quem é, não sabe nem o gênero que tem, né? Não sabe de nada. Mas por quê? Porque está distante de Deus. É como se a gente tivesse uma luz lá longe, e aí tá o quarto escuro e tem um ponto focal de luz. Quanto mais a gente se aproximar dessa luz, a gente vai vendo, olha, isso aqui não estava aqui, eu não estava vendo essa sujeira que estava aqui. Aí a gente limpa. E aí a gente dá outro passo em direção à luz, né? E a gente vê, rapaz, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui tá sujo. E aí é como se aquela luz fosse Deus. Quanto mais a gente se aproxima daquela luz, mais nós vamos vendo coisas em nós que precisam mudar. E mais nós vamos nos aproximando de quem nós somos. E aí nós começamos a gerar aquela coisa que a gente chama de alegria mesmo, de se entender, de identificação, né? Rapaz, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais eu me sinto feliz, mais eu me sinto pleno comigo mesmo, né? E aí o contrário também é verdade. Quanto mais distantes nós estamos. Então, assim, se a Bíblia fala que Deus é amor, né? Se a Bíblia fala que Deus é amor, isso significa que quanto mais nós nos aproximarmos do que é amor, quanto mais nós entendermos o que é amor, mais a gente vai estar próximo de Deus e mais a gente vai entender como nós devemos nos mover aqui na Terra, né? E aí, Amém. tem até o livro de Rick Renner também, meu Deus. O Teste do Amor. Na verdade, ele é um livretinho, bem pequenininho. Ele é um livretinho, e aí ele pega 1 Coríntios, aquele que fala sobre o 1 Coríntios, acho que é a partir do 3, que fala sobre amor, né? E aí ele sai falando sobre cada palavra, né? O amor, ele é paciente, bondoso, ele não suspeita o mal, tem todas as características do amor. E aí, como ele entende o grego, né? Ele é mestre no grego, então ele sai pegando cada palavrinha dessa, vai para o grego original e ele explica o que cada palavra significa. E aí ele faz um dicionário, né? É maravilhoso. E aí eu indico até esse livro, O Teste do Amor, porque ele vai ensinar para você como é que a gente deve andar, como é que a gente deve. Porque se o amor é isso e nós precisamos ser parecidos com Deus, nós precisamos ser semelhantes a Deus, porque aí nós vamos nos encontrar mesmo, né? Isso Amém. significa que a gente precisa aprender a andar em amor. E é como eu estava falando para você. Ser espiritual, andar em amor, ou andar no fruto do Espírito, não significa que você precisa ser chamado nos 5 dons ministeriais. Né? Parece que a gente faz essa distinção dentro da igreja. Né? Se aquela pessoa ministra, ou se ela é líder de alguma coisa, ela é mais espiritual do que outras, ou do que aquele jovem que trabalha. E isso não é verdade, né? Trabalha no secular. Então, uma coisa que a gente, nos dias de hoje, precisa tirar da nossa cabeça é essa diferença de que se eu ministrar em algum lugar, eu sou espiritual. E se eu não ministrar, eu não sou. Isso não é verdade. Isso. Amém. Eu queria só dar Então, uma era paradinha isso. para honrar a presença do apóstolo Guto, tá aqui na nossa live, que coisa maravilhosa. Uma honra ter o Senhor aqui com a gente. E só É pegando a uma honra, deixa, Guto. Luísa, dentro dessa questão de identidade, aí ele nem se entende, não sabe qual é a sua identidade, ele também não entende o papel dele no reino. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre qual é o papel do jovem realmente no reino. Uhum. Olha só, Jesus, ele deixou. Muitas vezes a gente fica confuso, né? Pensando. Às vezes, depois, quando a gente faz o remo, ou quando a gente tá na igreja, e fica pensando: meu Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? E aí a gente fica querendo pensar: eu sou um profeta, né? Ou não, eu admiro tanto quem entende a Bíblia com facilidade, eu sou um mestre, né? A gente começa a querer saber qual é o chamado e geralmente quer se encaixar em um dos chamados dos 5 dons ministeriais, né? Que eu estava falando. Mas, quando a gente vai ver que Jesus, ele deu um mandamento antes dele ir embora. E ele disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Né? Esse é o mandamento de todo cristão, de todo mundo. Né? Não importa se você for chamado nos 5 dons ministeriais ou não. Né? O seu chamado é pregar o evangelho a toda criatura. Né? E a pergunta foi, desculpa.
Qual o papel do jovem no reino? Pronto, o Qual o papel no papel jovem no dele? É, é é representar pregar a o Cristo. evangelho. Representar a Cristo, pregar o evangelho, né? Espalhar um evangelho de amor, espalhar o amor pelo mundo, né? A gente claro que cada um tem sua personalidade, cada um tem o seu jeito. E Deus usa cada pessoa de forma específica, né? Da forma como você é, né? Claro que nós precisamos sempre nos podar, enquanto nós vamos amadurecendo, cada vez mais que nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos percebendo coisas em nós que nós precisamos amadurecer, né? Que nós precisamos Isso. moldar a palavra. Nós temos a nossa personalidade, né? Por exemplo, eu sou uma mistura dos meus pais, né? Meu pai, ele é muito engraçado, né? Eu puxei um pouquinho dessa, eu acho, né? Às vezes eu me acho engraçado. Mas, e também, minha mãe, ela é bem séria. É engraçado, porque eles são bem diferentes nessa questão, né? Meu pai faz muita piada, minha mãe... Ou, por exemplo, meu pai, ele gosta muito de improvisar. Ele sabe improvisar bem. Minha mãe, ela gosta de tudo arrumadinho, sabe? Ela não consegue improvisar muito fácil, não. Ela precisa de tudo anotado. Se alguma coisa sai do controle dela, do que estava anotado, ela fica meio. Dá um. Sabe? O que é que eu faço agora? Pronto. Então, assim, cada Sei bem o que pessoa é tem o seu isso. jeito. Cada pessoa tem o seu jeito e Deus vai usar cada pessoa da forma como ela é, né? Mas nós precisamos ir amadurecendo, nos amadurecendo. Isso. Obrigada, Patrícia. Eu também amo os meus pais. Que ela comentou, amo seus pais. Mas aí, cada um tem o seu temperamento, tem a sua personalidade. E aí a gente vai vendo, né? Que vai amadurecendo isso. Então Deus vai nos usar da forma como nós somos, do jeito que nós somos, claro que sempre amadurecendo, sempre crescendo. Mas nós precisamos entender que nós somos chamados para reconciliar o mundo com Cristo, né? E nós precisamos ser exemplos disso. Nós precisamos ser exemplos de cristão. E o que muitas vezes acontece é que nós estamos afastando as pessoas, né? Aquelas pessoas que nós deveríamos chamar para perto, a gente acaba afastando, né? Agora, uma coisa que a gente estava até vendo, Jesus, ele era uma pessoa que ele atraía, né? As pessoas eram incríveis, por causa também dos milagres, né? Que ele fazia. Ele pregava a palavra. Agora Jesus, ele se dedicava a aprender também, né? Uma coisa interessante a se falar é sobre o conhecimento da palavra. Jesus, ele era aquela pessoa que ele estudava sobre o que ele veio fazer, né? Por muitas vezes nós conseguimos ver Jesus dizendo assim, para que se cumpra a profecia. Travou? Tô aqui? Não. Para mim tá Não indo travou. bem. Travou para quem tá em casa? Não sei. Vamos ver nos comentários. Mas aí eu vou tentar continuar aqui, né? A gente pode ver Jesus várias vezes falando para que se cumpra a profecia, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta tal, né? Então Jesus, ele sabia o que estava escrito, Jesus sabia o que ele precisava fazer, né? E é uma coisa até que eu quero falar, que está lá em Lucas 4, Lucas 4, no verso 3, né? Jesus tinha sido levado ao deserto, né? E aqui a gente pode ver Jesus sendo tentado pelo diabo, né? É um capítulo até muito conhecido. Mas aí Jesus, ele foi tentado pelo diabo e ele fala o seguinte: disse-lhe o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E aí Jesus respondeu-lhe: está escrito, não só de pão viverá o homem. E eu lembro que eu lendo essa palavra, esse capítulo aqui, quando eu era adolescente. E eu lembro que eu fiquei um pouco chocada, eu vou ser bem sincera, com essa passagem, porque quando a gente fala do diabo, quando a gente fala de tentação, geralmente vem na cabeça, né, a gente sai em nome de Jesus, ou então alguma coisa assim, né? A gente tem que orar e perseverar em oração para expulsar ou para se manter, né, na palavra, a gente tem que perseverar em oração. E aqui a gente vê o diabo estava lá tentando Jesus, e Jesus não expulsou o diabo.
Jesus não chorou pedindo ajuda a Deus, orando, né? Ah, Senhor, Pai meu, me ajuda, porque essa tentação chegou para mim. Né? A gente não vê isso acontecendo. A gente vê... Não, mas a imagem de Luiz está desvanecendo como Moisés. Ai, gente, me desculpa. A internet tá um pouco ruim, é? Eu não sei se tem alguma coisa que eu possa fazer. Talvez, se meu marido estiver assistindo, ele possa me ajudar. Mas vamos lá. Isso significa que eu sou tão importante quanto Moisés. E aí a gente vê, né, que Jesus, ele não orou ao Pai pedindo para retirar essa tentação. Ele não expulsou o diabo, né? O que ele fez aqui foi... Ele falou, está escrito. E para mim isso foi muito chocante, né? Porque você vai de encontro ao diabo com está escrito. Né? Uma coisa, e isso é uma coisa muito importante para a gente aprender. Quando a tentação vier, quando o diabo se levantar, quando a tribulação chegar, porque essas coisas vão acontecer. Situações nas nossas vidas, boas e ruins, elas vão acontecer. Né? Quando essas coisas se levantarem, o diabo ou uma tentação se levantar, a gente vai dar de frente com ela, bater de frente com ela como está escrito. Né? Se mantendo firme na palavra. E olha aqui, está escrito. É isso que está escrito. Né? Não é chorando, não é... Claro que a gente pode orar a Deus e pedir ajuda, né? E pedir ajuda para como é que eu posso sair melhor dessa situação. Mas uma coisa que a gente precisa estar convicta no nosso coração é da palavra de Deus, né? Para ir contra a tentação, contra as coisas que se levantam, nós precisamos estar convictos da palavra e do que ela fala. Isso é uma coisa muito importante. Aí isso realmente está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Eu fui procurar, né? Eu lembro que eu fui procurar. Isso foi quando eu era adolescente, eu tenho anotado até hoje. Porque eu achei tão interessante. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, filho do Deus Altíssimo, né? O Deus em carne aqui na Terra. Ele sabia o que estava escrito nos pergaminhos, ele sabia o que foi escrito pelos profetas. E lá em Deuteronômio 8, a partir do verso 3, lá no finalzinho já do verso 3, fala: para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E aí a gente vai, se continuar lendo, né, lá em Lucas 4, a gente vê que Jesus ele foi tentado depois disso mais 2 vezes, né? Ele foi tentado pelo diabo. A segunda tentação eu acho muito interessante, porque assim, se a gente parar para pensar que o homem pecou lá no Jardim do Éden, e aí quando ele pecou, ele entregou, né? A gente leu lá em Gênesis, ainda agorinha, que Deus deu a ele o domínio do mundo, né? O domínio e a autoridade do mundo. A gente leu isso ainda agorinha. E quando o homem pecou, ele pegou esse domínio que Deus tinha dado do mundo e entregou a Satanás. Por causa da desobediência, né? O homem desobedeceu. E aí a consequência do pecado foi ele estar separado de Deus, né? E essa autoridade que ele tinha no mundo, ele entregou a Satanás. E aí, quando Jesus veio, ele veio para restituir nossa comunhão com Deus. Ele veio para nos tirar do império das trevas, né? E nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E graças a Deus por isso. Mas também ele veio para devolver a nossa autoridade, né? Hoje nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nós temos autoridade. Nós fomos libertos do pecado. Nós somos libertos da doença por causa das pisaduras de Jesus. Né? Isso tudo está na Bíblia. Isso depois. A gente foi liberto de tudo isso, né? Jesus nos deu liberdade, nos deu salvação e nos deu autoridade quando ele morreu na cruz. É tanto que ele dizia... tanto que ele dizia, né? Para expulsar demônios, ele ensinava aos discípulos como fazer essas coisas, né? Ele mandava ir expulsar demônio, e ele nos deu essa autoridade. E aí, em Atos 2, o Espírito Santo veio com revestimento de poder, né? E aí, isso não tem nada a ver com o que eu tô falando, senão eu vou entrar em outra situação aqui. Mas é verdade, eu acredito que hoje os jovens não, as pessoas em geral, elas
Deus colocou equipamentos dentro da gente que a gente tem as armas para fugir de qualquer pecado, de qualquer tentação. E muitas vezes o jovem ele se engana em. A Bíblia ela não diz que resistir ao pecado, né? Ela fala que foge do Uhum. pecado. Ela fala para resistir ao diabo, mas do pecado foge. E muitas vezes é onde o jovem ele cai porque ele pensa que vai ficar ali resistindo ao pecado, vai ter um momento que vai cair, né? Mas assim, Exatamente. foi maravilhoso. Eu nunca tinha visto por essa perspectiva a questão de, né, o próprio Jesus ele sabia muito das escrituras e os jovens nos dias de hoje, Exatamente. alguns jovens, eles não gastam muito tempo estudando, se dedicando à leitura Uhum. da Bíblia, né? Se aprofundar mais nas escrituras. Eu fiz uma Exatamente. live a semana passada foi semana retrasada sobre escatologia. E Hum. aí alguém falou, mas não é um tema muito para jovens. Eu disse, mas eu queria que os jovens da nossa igreja, eles é, soubessem sobre todos os assuntos. Porque se alguém chega e fala sobre o fim do mundo e os jovens... é, Você acredita em quê? Qual é a sua visão? Você acredita que a igreja vai passar pela tribulação? A gente vai ser arrebatado antes? Como é? E o jovem tá nem aí. Tribulação, não sei nem o que é isso. Então, assim, Exatamente. E a, porque é, a a Bíblia gente. fala que a Não, pode Bíblia falar. fala, né, que o mundo perece por falta de conhecimento. Então, onde é que Uhum. está esse conhecimento? Qual é a bússola? Qual é o nosso livro assim de cabeceira? É a Bíblia, né? Para tudo ela tem uma Uhum. resposta, para tudo ela tem uma solução, para tudo ela tem uma direção. E aí, em relação a isso, muitas vezes a gente faz escolhas erradas. E eu queria que você falasse acerca de as nossas ações, né, nos dias de hoje e as nossas escolhas, elas trazem consequências, né? Muitas vezes a gente faz uma escolha errada por falta justamente do conhecimento da palavra e trazem algumas consequências que lá na frente a gente vai sofrer por Uhum. conta dessas escolhas. Exatamente. Eu acho que a primeira escolha mais importante, assim, que a gente pode falar, é a mais importante de todas, é a questão de aceitar a Cristo e seguir realmente o que ele fala, né? A Bíblia fala que ao homem foi dado uma só chance, né, para viver essa vida, e aí a gente tem que viver a vida sabendo disso, né? Que as nossas escolhas afetam o nosso futuro. E a gente escuta, né? Sempre escutou, os discípulos falavam isso, né? Sobre Jesus está voltando, Jesus está voltando. Faz 2000 anos que Jesus está voltando, né? Mas ele vai voltar, né? Ele Um vai. dia ele vai voltar, isso vai acontecer. Ou se não for na nossa geração, a gente também vai chegar um dia que nossa vida vai passar, né? Nessa terra. A gente não vai viver para sempre. E as escolhas, a primeira grande escolha que a gente tem que ter consciência é de escolher Cristo e realmente escolher Cristo mesmo. Né? Não ser uma coisa apenas de emoção, porque às vezes você está emocionado na igreja, o culto foi tão bom, a palavra foi tão boa, e você acha que foi tudo para você, e realmente o Espírito Santo estava falando com você, e aí você se emociona, e aí, não, eu vou aceitar Jesus. Graças a Deus, é uma nova vida que você tá aceitando, né? Seu espírito está sendo recriado, né? Você nasceu de novo e está numa nova família. Mas aí você tem que. A questão. Aí vem a questão do conhecer a palavra, né, de você continuar conhecendo a palavra. E eu até comparo isso como uma árvore, né? Para derrubar uma árvore, um lenhador com o seu machado, a primeira machadada que ele dá, ele não vai derrubar aquela árvore, né? Ele Isso. tem que existir persistência. E o que muitas vezes acontece é que a gente não persiste em conhecer a palavra porque a gente queria que fosse mais fácil, a gente não persiste em estar lendo, em continuar aprendendo sobre a palavra, né? E aí é como se a gente quisesse que aquela árvore fosse derrubada na primeira machadada. E não é assim, isso não vai acontecer. Exige Verdade. paciência, exige perseverança, o continuar a conhecer a palavra. Então, o conhecer a palavra vai nos ajudar, né, a fazer escolhas acertadas na nossa vida. E o escutar do Espírito Santo mesmo, né?
você, através de conhecer a palavra, você entende o que o Espírito Santo faz através da sua vida. Porque a gente escuta, às vezes, a gente escuta só quando quando fala do Espírito Santo, a gente lembra do batismo no Espírito Santo, né? Que aí o pastor, no Isso. final do culto, ele faz o convite, né, para quem quer aceitar Jesus, depois faz o convite para quem quer ser batizado no Espírito Santo. E aí a gente lembra o revestimento de poder, né? Mas o que é isso? Né? O que é o revestimento de poder, o que é o Espírito Santo vindo, né? O que é o batismo no Espírito Santo. Então, tudo isso a gente aprende através da palavra de Deus, né? Não é só uma coisa, só um apelo que o pastor faz lá na frente. Tem tanta coisa. O Espírito Santo, né? Eu vou só entrar nessa rapidinho aqui. O Espírito Santo, Jesus, ele falou que era melhor, ele fala assim para os discípulos, depois que ele morreu, que ele ressuscitou, e aí ele tá falando com os discípulos aqueles 40 dias que ele passou aqui na Terra. E ele fala assim para os discípulos: é melhor que eu vá. E aí, eu lendo esse versículo, acredito que está lá em João 7, se eu não me engano. Mas ele fala assim: é melhor que eu vá para que o Consolador venha. E o Consolador é o nome é um dos nomes do Espírito Santo. E aí eu fiquei eu meditando nisso. É tão forte isso que Jesus fala, né? Assim, é melhor que eu vá. Jesus, a pessoa em carne, né? Aqui, que era Deus na terra, ele está dizendo: é melhor que eu vá. Se eu tivesse lá, eu ia dizer: com licença, Jesus. Com licença. Como assim é melhor que você vá? Né? Era Jesus. E aí ele disse: é Fica, melhor que eu Jesus. vá para que. Pois é melhor que eu vá para que o Consolador venha. E isso demonstra a importância do Espírito Santo na nossa vida. Né? A importância do Espírito Santo em nós, o batismo no Espírito Santo. Então, o que é que esse batismo causa na nossa vida? Né? O que é que o Espírito Santo pode fazer por nós e através de nós? E isso Isso. vem através de conhecer da palavra. A gente precisa conhecer a palavra para entender quem nós somos, o que nós podemos, o que nós temos, né? Às vezes a gente pensa na Bíblia de um grande livro de nãos, né? De não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas se a gente começa a entender que o não que nós temos na Bíblia não é para restringir, mas sim para proteger, a gente começa a ver a Bíblia Amém. de uma forma diferente, né? A gente começa a entender de uma forma diferente. Então, precisamos entender a palavra, precisamos continuar a conhecer a palavra. Uma coisa que nunca vai acontecer é você chegar no pleno conhecimento de tudo que a Bíblia fala, né? De tudo que a Bíblia, de tudo que Deus é, sabe? Deus é Isso. infinito. E a gente sempre vai ter mais para aprender de Deus, sempre vai ter mais para a gente mergulhar e entender sobre graça, sobre o amor de Deus. Tem tanta coisa tão Amém. importante na Bíblia que a gente precisa perseverar e continuar perseverando para Amém. conhecer, e isso vai nos aproximando de quem Deus é. Eu queria só saudar o Amém. irmão, o pastor Luiz Bento, que entrou aqui lá de Angola. Ele é um pastor muito querido da Ah, gente. sim. Então, um grande abraço, pastor. Cássio aí, que está comentando com todo fervor. Fernanda, né? Muito obrigada. E tem muita gente aqui que eu não conheço, né? Que é da igreja. Então, sejam... Muito obrigada por Sejam estar participando aqui bem-vindos. dessa live com a gente. Então, sejam bem-vindos, gente. Às vezes eu não consigo também responder os comentários que eu estou prestando atenção, mas sejam todos Também não bem-vindos. consigo. Uma desculpa. Eu fico, senão eu me distraio. É, Enfim, você falou que a Bíblia parece um livro de nãos, mas às vezes tem partes que que Deus está dando um sim, a gente nem entende. Quando a gente lê, por exatamente. exemplo, Jeremias 29:11, quando ele diz para te dar o fim que desejais, é um Uhum. sim, É um né? Só sim, que muitas exatamente. vezes o fim que a gente deseja o que a gente está querendo para aquele momento não é o que é bom para a gente. Deus sabe qual é o fim que a gente deseja, né? De Exatamente. paz, de prosperidade, de que tudo Mas ocorra isso bem. E é o que a falta de conhecimento faz a gente pensar, né? Quando a gente isso. escuta o que Aí é igual. Sim, pode falar. Assim, eu tenho visto, o mundo ele é muito atraente e nos dias de hoje está mais atraente ainda. E a Uhum. pergunta assim que eu não quero que você saia dessa live sem falar é sobre, nos dias de hoje,
tem como você ser um jovem que vive em santidade, porque tá tudo muito natural, tá tudo muito normal. É... Ah, tem nada a ver. Isso é besteira. Tá? Então, eu quero que você me diga assim, nos dias de hoje, um jovem pode ter uma vida pura, uma vida de santidade, dentro de tantas coisas que o mundo nos coloca, nos atrai, nos coloca assim diante de tanta situação e você renunciar a determinadas coisas para viver realmente uma vida santa. Uhum. Primeiro, E de antes que de forma o jovem pode fazer isso? Sim, antes de responder, né, eu queria só dizer, porque meu pai disse, e eu, que eu saudei as pessoas aqui, e saudar meu pai também aqui, muito obrigada por estar na live mais uma vez. Mas sim, nós temos e devemos que andar uma vida santa, né? E isso volta mais uma vez para tudo aquilo que a gente estava falando, né? Pastor Norberto também está aí, pastorzão. É, volta para aquilo que a gente estava falando, volta com o se assemelhar com Deus, né? Se a gente sabe que Deus ele é um Deus santo, né? A gente sabe que Deus é um Deus santo, então nós precisamos nos assemelhar a Ele. Se queremos viver uma vida santa, temos que entender como Jesus foi, né? Como Jesus foi aqui na Terra, quem Ele era, o que Ele fazia, e temos que seguir os passos dele. Na Bíblia, nós vemos muitas histórias sobre santidade, né? Sobre erros que homens e mulheres cometeram, né? É um livro que conta histórias, né? Histórias de pessoas reais. É um grande livro de biografia, vamos dizer assim. Né? São pessoas reais e conta erros e acertos de pessoas. E nós podemos aprender com erros e acertos, né? E aí nós precisamos entender quem é o nosso pai e começar a andar de acordo com o que ele é. E aí eu vou até dar um spoiler aqui do Rema, né? Eu sempre tento falar sobre o Rema quando eu tô fazendo live, porque realmente foi uma grande mudança de vida para mim. Eu achava que eu sabia o suficiente da Bíblia quando eu tinha 16 anos, e aí chega todo mundo naquela fase da adolescência que você é dono da verdade e que você sabe de tudo, né? Pronto, eu tava nessa fase aí. Eu já achava que sabia o suficiente da Bíblia. Por quê? Eu tinha crescido no. Eu cresci dentro do verbo da vida, né? Eu cresci ouvindo ouvindo sobre a palavra da fé, sobre a palavra revelada, né? Então, assim, eu cresci dentro do verbo da vida, ouvindo sobre a palavra da fé na igreja, dentro de casa, e aí eu pensava que eu já sabia muita coisa sobre a Bíblia. E aí, quando eu fui fazer o rema, e eu tinha desejo de fazer o rema, e graças a Deus que eu fiz. Porque quando eu fui fazer o rema, eu lembro que a primeira matéria foi Fundamentos da Fé, do pastor João, com o pastor João. E aí eu pensei, meu Deus, eu lembro assistindo a primeira matéria e eu dizendo, como eu nunca tinha visto isso antes, né? Como eu não sabia disso? E aí abriu meus olhos para entender que tem muita coisa na Bíblia para aprender, né? Tem muito mais para aprender. E aí tem o caráter, a matéria caráter de Deus, né? Que lá na matéria caráter de Deus a gente aprende que existem 3 formas de nós aprendermos o caráter de Deus, né? Que é através da Bíblia, através de Jesus e através do Espírito Santo. Então, isso significa que tudo que Jesus fez aqui na Terra é quem Deus é, né? O que Deus quer, demonstra o caráter de Deus. E nós podemos seguir piamente aquilo que Jesus fazia, porque nós vamos estar agradando a Ele. Quando um leproso chegou para Jesus e disse assim, mestre, se quiseres, me cura. E aí Jesus responde, eu quero. Essa é a resposta de Jesus, eu quero, né? Então isso significa que Deus quer curar, que cura é algo que Deus quer fazer. A gente vê na Bíblia falando e Jesus andava por aí fazendo bem, pregando a palavra e curando os enfermos, né? Libertando os oprimidos. A gente vê isso muito nos evangelhos. Então, assim, a gente consegue entender quem Jesus é. E sobre santidade, a gente vê que Jesus tinha uma vida santa, ele tinha uma vida pura. Ele era um homem que ele foi revolucionário, porque num local onde
as mulheres não tinham fala, né? Elas não tinham poder nenhum. Ele deu atenção para uma mulher que estava jogando perfume aos seus pés, né? Ele conversou com a mulher do poço, né? A viúva, Isso. que nem era viúva, né? Ele revelou a vida dela todinha lá. Ela era viúva, mas já estava no não sei quantos homens lá. E, e aí a gente vê a importância que Jesus dava, né? E por mais que ele tivesse relacionamento com várias pessoas, ele nunca deixou de ser santo, né? Hoje em dia a gente Isso. tem que ter cuidado com a questão de relacionamento com tanto com pessoas do mesmo sexo e pessoas do sexo oposto, né? Hoje em dia a gente tem que ter cuidado com as duas formas, né? Verdade. Por causa com relacionamento. E uma coisa que eu vou dar, uma dica que eu vou dar bem prática, prática mesmo. Se você está em relacionamento com alguém, se você está namorando com uma menina ou você menina tá namorando com um menino, não cria oportunidades para pecar, sabe? As verdades da Bíblia serão sempre verdades, né? A verdade não muda, aquilo que está escrito não muda. Então, assim, se a Bíblia fala sobre sexo só depois do casamento, se guardar para o casamento, então isso é uma coisa que a gente tem Amém. que seguir, né? Se manter a pureza e a santidade nessa área também. Né? A gente pode fazer coisas boas, a gente pode fazer o bem, e isso faz parte de ser cristão, mas nós precisamos de atentar para tudo que a palavra fala. Às vezes a gente Amém. tenta, como é? A gente tenta selecionar o que a gente vai seguir da palavra. Então, assim, não podemos selecionar, a palavra é um todo e nós temos que seguir exatamente o que a Bíblia fala. Então, assim, não cria oportunidade, né? Se você tem um namorado, não cria oportunidade, um noivo que seja, não cria oportunidade para pecar, Isso. né? Se você sabe que não vai se controlar, então não sai sozinho, não fica no carro muito tempo. São dicas práticas, né? E em santidade a gente pode Amém. falar disso e a gente pode falar de muita coisa também, como a questão de não mentir, né? Se manter santo, não Isso. mentindo, não enganando no trabalho, não inventando mentira para se dar bem, né? Santidade também Amém. é ser exemplo lá fora, né? Cuidado com o que vai falar, cuidado com o palavreado, demonstrar Cristo realmente em quem você é. Tem tanta coisa para falar sobre santidade, mas assim, cuidado para não estar criando oportunidade, você mesmo está criando oportunidade para não para cair em tentação, né? Isso. O cuidado que a gente tem que ter de nós não criarmos isso, não criarmos oportunidade para tentação. Porque a tentação é algo que é tentação mesmo, né? Eu até ia comentar isso, quando Jesus veio para a Terra, ele foi tentado, né, lá no deserto. Ele realmente foi tentado. Aquilo era uma tentação para ele. Né? Ele se levantou com está escrito e era uma tentação para ele. É como você tá de dieta e quer comer um brigadeiro. É uma tentação, É, não é? É uma com tentação. Então, certeza. assim, o que é que você vai Pior fazer se você tá de tentação. dieta e não vai comprar, não vai comer um brigadeiro? Não compra leite condensado para casa. Porque se Isso. tiver em casa, aquilo vai ser uma tentação. Né? Então, Verdade. não cria espaço para tentação, né? Muitas vezes a gente faz isso, a gente cria a situação e depois fica perguntando, ai Senhor, por quê? Você fez isso. Verdade. São escolhas, era o que a gente tava, até conversou, né? Um pouco sobre consequências, são consequências. Tudo que a gente fizer na vida vai ter consequência. É isso. Verdade. Eu, 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 assim, eu já vim pro Evangelho já tarde, mas quando eu vim tinha um versículo que ele me impactou demais, que era Eclesiastes 12:1. E assim, os jovens eles não entendem que a oportunidade de uma pessoa que entra como você, que nasceu já no Evangelho. Meu Deus, que coisa linda você poder contar o seu testemunho e dizer, olha, eu nunca fiz isso, nem isso, porque eu nasci no Evangelho. É diferente, por exemplo, do meu testemunho, como eu já vim bem tarde, então eu Uhum. sempre vou dizer, olha, eu errei nisso, e você tem a oportunidade de não estar errando nisso Uhum. agora, nem nisso, sabe?
E quando eu lia que dizia, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, e alguém me dizia, você é tão jovem, porque você anda em festa, porque você podia estar servindo ao Senhor. E Uhum. aí, diante disso, se eu tivesse conhecido esse evangelho bem mais cedo, quantas coisas a minha vida teriam sido diferentes na minha caminhada, né, nos meus tempos de vida. Mas, assim, eu queria só para que a gente, antes de encerrar, eu queria que se você pudesse, porque você tem uma vida realmente desde o berço até hoje cristã, qual é o perfil, assim, se você pudesse é, enumerar o perfil de um cristão, olha, um jovem cristão, ele tem isso, essas são as características de um jovem cristão que você vai poder olhar para ele e dizer, olha, esse jovem, ele realmente é cristão, porque ele tem todas essas características, ou pelo menos as características essenciais para que se diga, ó, é um jovem cristão para que você possa seguir, para que você possa se aconselhar, para que ele sirva de modelo para você. Eu posso primeiro falar sobre uma coisa, uma característica que não define um cristão de verdade, que é uma boa performance no palco, sabe, no púlpito. Muitas vezes a gente acha que por pregar bem, por fazer uma boa performance ministrando ou cantando, isso significa que ele é um cristão de verdade. Isso nunca vai definir uma pessoa que é cristã de verdade, né? O que define é andar em amor. Faz Amém. parte, claro que faz parte, você ter uma boa didática, você passar bem a palavra, isso faz parte, né? Mas isso não é tudo. E muitas vezes a gente acha que isso é tudo, né? Ah, um cristão de verdade, um jovem cristão de verdade, ele não vai mentir, ele não vai enganar, ele vai ser sempre o primeiro a servir, né? E isso tudo está dentro de andar em amor. Um jovem de verdade, um jovem cristão de verdade, vai sempre andar em amor e colocar o amor em primeiro lugar, sempre. Ah, e isso não significa que você vai ser besta, isso não significa que você vai, sei lá, qualquer característica que você queira levantar como amor. Isso significa, na verdade, que você vai ser firme com a palavra do Senhor. Isso significa que você não vai soltar, você não vai deixar, né, a palavra do Senhor por causa de situações. Isso significa que você vai colocar o outro em primeiro lugar, né? Significa que você Amém. vai amar primeiro, que você vai colocar o outro acima de você mesmo. E isso é uma coisa que no mundo a gente não escuta hoje em dia. A gente escuta sobre amor próprio, a gente escuta sobre se colocar em primeiro lugar. E isso vai totalmente de contra ao que a palavra fala, né? O que Então, o mundo assim, tem ensinado, né? exatamente, A gente exatamente. primeiro e as outras pessoas depois. Nós Totalmente contrário ao precisamos que Cristo renovar a nossa ensinou. mente de acordo com o que está na Amém. palavra. Como você falou mesmo, mesmo quando você chega dentro do evangelho, né, quando você nasce de novo e entra na nova família, agora você tem que renovar a sua mente. Né? Porque o mundo ele ensina muitas coisas lá fora e tem muita coisa que a gente precisa deixar de lado. Né? O mundo fala que se você quiser ser o primeiro, você tem que derrubar os outros. Né? Você tem que. Isso. Fala sobre competitividade. E aí chega Jesus e fala sobre você ser. Se você quiser ser o primeiro, seja o último. Você é que tem que servir. Se você quiser ser o maior, sirva. Quando isso vai fazer sentido? Né? Aqui no mundo que a Nunca. gente vive, não faz. Né? Eu sei que está acabando o tempo, então assim, eu vou. Minha última palavra é andar em amor. Andar em amor é a palavra final. Se você quer ser um jovem cristão, ande em amor de verdade, né? Um jovem cristão de verdade anda em amor. Amém. Eu queria agradecer, que pena, passou tão rápido o tempo, Foi. mas eu queria te agradecer de coração. Quantas coisas maravilhosas, ensinamentos você passou para a gente. Precisamos fazer uma live 2, porque você tem muita coisa para nos Amém. ensinar. Você é bênção. Obrigada pela honra de estar com você aqui. E assim, espero que quem esteve nessa live, eu tenho certeza que vocês foram tremendamente abençoados, porque eu fui. Amém. Obrigada ao apóstolo Guto e todos os pastores que estiveram presentes. Meu pastor, Pati, muito obrigada pela confiança mais uma vez depositada em mim. Os jovens que estiveram aí.
Obrigado pelos pais. Eu vi vários pais de jovens na live, então muito obrigada. E muito obrigada, Luísa. Muito obrigada a todo mundo.